Nesse vídeo eu pretendo falar como o Hermann Hesse, no Lobo da Steppe, desfez a ilusão de uma falsa dualidade da personalidade humana entre sombrio e vívido, entre bom e mal, entre sombra e claridade. E ele fez isso nesse livro aqui, O Lobo da Steppe. Tá meio acabadinho porque eu li muito esse livro. Pedro, por escrito, leia um livro. E esse livro, O Lobo da Steppe, é interessante porque o Hermann Hesse ele nos apresenta uma personagem que ela é dualista, ela se entende como dualista, está dentro da personagem uma personalidade, digamos, menos sociável, mais sombria, que ele chama de Lobo da Steppe. Mas o que o Hermann Hesse faz nesse livro é utilizar uma personagem dualista para nos apresentar como ele concebe a personalidade humana sendo múltipla, para desconstruí-la e falar sobre a multiplicidade do ser humano. Se você já leu o livro, me conta aqui nos comentários qual foi a sua interpretação do livro e como ele te impactou ou não impactou, ou você achou uma história fraca ou muito boa, enfim. E pra você que não leu, fica aí até o final pra eu dar todo o contexto do livro sem dar muito spoiler, eu acho. É preciso falar que praticamente todo livro do Hermann Hesse segue um mesmíssimo modelo, que é a jornada de descobrimento da personagem principal. E geralmente essa jornada é guiada por um guia que sabe mais que ela, que vai orientar ela para essa nova vida, ou por uma personagem que faz um contraponto à realidade que está posta, a personagem principal, né? E vai mostrar para ela os caminhos que ela deve seguir a partir de hoje. Não de uma maneira muito objetiva, mas conforme os acontecimentos dos livros vão acontecendo, é mostrado como essa personagem guia para a personagem principal, vai dando um caminho novo para essa personagem, ou deu um impulso para essa personagem principal trilhar o próprio caminho, descobrir o próprio caminho. Então, resumindo, o modelo Hermann Hesse de literatura é a jornada de descobrimento da personagem principal. Bom, ele fez isso em Peter Kamazin, que é o primeiro romance dele, fez isso em Narciso Goldman, fez isso em Demian. E Demian é coisa de outro mundo também. E bom, o Lobo da Steppe ele não foge muito desse modelo. Aliás, ele está inserido nesse modelo. Esse livro foi publicado em 1927, quando o Hermann Hesse tinha mais ou menos aí 50 anos. Então podemos dizer que esse livro está no início da maturidade dele. O livro começa com uma nota de editor. E a primeira vez que eu fui ler o Lobo da Steppe, eu achei que era uma nota de editor falando como o livro, ou dando alguns contextos históricos, mas já é o livro, vocês vão ler, vocês vão saber. E essa nota é importante porque ela já dá o contexto do livro, que é o seguinte, o que a gente vai ler no Lobo da Steppe, na verdade, é um caderno de anotações do Harry Harler, que é o personagem principal. E o livro, basicamente, são anotações em uma espécie de diário ou de um caderno de anotações, que é deixada para trás em um quarto de uma pensão pelo nosso personagem principal, Harry Harler, ou como ele se denomina, Lobo da Steppe. E essa nota do editor ela é feita pelo sobrinho da dona da pensão em que Harry Harler estava nos últimos meses. E ele encontrou esse caderno de anotações e resolveu publicar. E ali, nessa nota, ele já dá algumas informações sobre a personagem, que o Harry Harler é um homem de 50 anos, e aqui um parênteses. Todo livro do Hermann Hesse, ele tem algo de pessoal. Ou ele é todo pessoal, ou ele tem alguma passagem da vida dele. Mas nesse livro, o Hesse usa e abusa desse artifício. Desse artifício? Acho que é desse artifício. Se vocês perceberem, Harry Harler, Hermann Hesse, HH, tem isso, né? A personagem é um homem de 50 anos e Hermann Hesse escreve o livro perto de seus 50 anos. Bom, fecha parênteses. E a nota do editor continua dizendo que Harry Harler era um homem intelectual, culto, que lia muito, mesmo muito reservado e às vezes meio esquisito. Pois bem, passada essa nota do editor, o que nós começamos a ler é de fato o caderno de anotações do Harry Harler. E aqui começa a ficar interessante. Por quê? Se a gente lê a sinopse do livro, o que a gente pensa? Ah, é um cara intelectualizado que tem um lado sombrio e todo o enredo do livro é ele lidando com esse lado sombrio. Isso aí está correto até determinado ponto do livro. Porque o Lobo da Steppe, o Harry Harler, ele se percebia assim, como um homem na vida social, normal, que convivia ali, mas também era muito introspectivo, que tinha seu lado sombrio. Mas ao longo das suas anotações, que falam os acontecimentos daqueles dias, ele vai desmistificando isso. O Lobo da Steppe é o lado da personalidade de Harry, que odeia esse estilo de vida meio burguês da época, meio norte-americano, que se enfoca em diversão de massas. E o conflito interno que a gente vê nessa primeira metade do livro, ou um terço do livro, é porque muitas vezes o próprio Harry faz parte desse mundo meio burguês, meio norte-americano, que ele mesmo tem uma parte dele que odeia, né? Ele, em suas anotações, fala que o lobo é aquele animal extraviado, que não encontra abrigo nem na alegria, nem no mundo que lhe é estranho ou incompreensível. E aí tem um momento chave que eu vou tentar focar aqui, que é quando ele
encontra um livreto na rua. E o livreto se chama O Tratado do Lobo da Steppe. E é nesse tratado que o Harry começa a ler, e a gente, como leitor, começa a ler junto, a desmistificação desse mito do Lobo da Steppe. E esse é o ponto que eu quero chegar. Nesse livreto, Harry vê contada a sua própria história. E também a história dessa parte de sua personalidade que ele chama de Lobo da Steppe. E nesse livreto está escrito, falando diretamente para ele, por conseguinte, para nós, que esse lobo é uma ficção, uma mitologia simplificadora. Essa construção do Lobo da Steppe, segundo o livreto, é uma explicação plausível, mas errônea. E é ligeiramente um tanto infantil. E aqui o próprio autor, o Hermann Hesse, ele vai ficando mais explícito, ou melhor, ele vai se confundindo com a personagem. Porque o livro ele já é meio autobiográfico. Ou se não, autobiográfico é algo que Hermann Hesse quer analisar escrevendo, quer se analisar e escrever aquilo que ele está analisando. Então percebam que o livreto encontrado por Harry é o próprio Hermann Hesse esclarecendo através desse livreto coisas para uma personagem que representa ele mesmo. E tem outra personagem que representa o Hesse aí, mas eu não vou falar dela aqui. Então me parece que essa parte do livro, e por que não o livro todo, me parece uma conversa do Hermann Hesse com ele mesmo e a gente vendo essa conversa lendo. E o livreto, ou o Hermann Hesse, continua a esclarecer para Harry que não existe uma unidade do eu. E aqui, utilizando alguns trechos no livro, ele fala que cada indivíduo isolado vive sujeito a considerar esse caos como uma unidade, esse caos da personalidade, né? E fala de seu eu como se fosse um ente simples, bem formado, claramente definido, e a todos os seres humanos, mesmo aos mais eminentes, esse rude engano parece uma necessidade, uma exigência da vida como respirar e comer. Todo homem, quanto ao corpo, é uno, mas não quanto à alma. A personalidade é uma ilusão. Será que Hermann Hesse escreveu esse livro pensando no Fernando Pessoa? Eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu falo como o Fernando Pessoa não consegue distinguir muito bem entre a realidade e a ficção. Mas voltando ao vídeo. Hesse vai dizer, ou melhor, o livreto vai dizer, como o ser humano é na verdade feito por 100 folhas diferentes e é ele uma ponte estreita e perigosa entre a natureza e o espírito. E uma última observação que o livreto faz, que eu acho importante trazer aqui, é uma análise sucinta da sociedade da época, mas que é praticamente atemporal, ou no mínimo faz sentido para os dias de hoje, que é o seguinte: assim o burguês queima hoje por herege e enforca por criminoso aquele ao qual amanhã levantará estátuas. E Harry, após ler o livreto e passar por específicas situações com determinados personagens, se dá conta que ele não passava de um cara que queria ser e parecer um estudioso, um intelectual, se dedicando ao estudo de poesia, música, filosofia, ignorando todo o caos de potencialidade, instintos e impulsos que para ele era só um transtorno, e ele encobria com o nome o Lobo da Steppe. E bom, por fim, se você acha que a história é mostrada uma desilusão, um olhar pessimista sobre o homem, nada disso. É claro que ele mostra momentos trágicos, mas a história de maneira nenhuma se resume a isso. O próprio Hermann Hesse alerta para isso. Em uma nota adicionada em 1961, ou seja, 30 anos depois do livro publicado, ele diz que o Lobo da Steppe não é sobre um homem desesperado com a sua vida, mas um homem que crê. A história, apesar de mostrar enfermidade, crise, não conduz à destruição e à morte, mas ao contrário, a redenção. O Lobo da Steppe é um livro de redenção. E arrisco a dizer que não é somente da personagem Harry Haller, mas uma redenção do Hermann Hesse consigo mesmo. Se você ficou interessado pelo livro e ainda não leu, você encontra facilmente em sebos, em livrarias, mas se você comprar pela Amazon, usa o meu link aqui, que além de você não pagar nada, mas por isso me ajuda bastante. No mais, o vídeo que eu falei que eu falava sobre Fernando Pessoa, eu vou deixar aqui do lado, é só você conferir. E é isso, né? Beijo, tchau, tchau.